Som. Boa noite, igreja. Vou ser breve, tá? Antes da gente mergulhar aqui no que eu quero falar com vocês. Tá bom, obrigado, jovem. Que tempo a gente está tendo aqui essa noite, né? Como é bom estar diante da presença do Senhor. Como é bom ver Ele falar aos nossos corações. E esse tempo, ele tem sido um tempo precioso, porque Ele tem nos ensinado grandes coisas mesmo. Não sei se vocês pararam para prestar atenção, mas a nossa igreja, ela vem vivendo um tempo assim muito precioso. A gente teve a irmã Débora, que trouxe uma reflexão, que veio com um tema lá em 2019, sobre semear. É onde, de fato, tudo inicia. Onde o princípio de cada um está aqui hoje foi porque foi semeada a palavra no coração de cada um dos irmãos. E isso é muito precioso. Eu sou muito grato, porque a palavra ela foi semeada no meu coração quando eu era pequeno. Há um homem que frequentou essa igreja, deu a sua vida por essa igreja aqui também, fez grandes coisas, serviu com fervor. E graças a ele, hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui nesse púlpito trazendo a palavra também. Eu gostaria muito que ele pudesse estar sentado no banco aqui, tendo o privilégio também de estar me vendo aqui trazendo uma palavra que nasceu primeiramente no coração de Deus. Mas o Senhor já o chamou. E eu tenho certeza que na glória Ele está, e de lá Ele pode ser grato por isso também. Então nós vemos que desde o princípio, a mensagem ela precisa ser semeada. A palavra de Deus ela precisa ser semeada. Então nós vemos que lá em 2019, quando Deus colocou esse tema no coração do nosso pastor, nós venhamos numa crescente. E nós vemos um tempo de semear. Depois, em 2020, a gente veio com um tempo de crescer, que foi o tema que o Bruno trouxe aqui. Trouxe uma palavra preciosa para nós também. E nós só crescemos, como ele bem disse, como muitos outros disseram aqui também, quando nós mergulhamos na palavra de Deus. Quando nós buscamos conhecer Ele cada vez mais. E quando nós conhecemos Ele cada vez mais, nós temos sementes inesgotáveis para semear na vida dos nossos irmãos lá fora. Não é à toa que esses bancos aqui hoje estão cheios, porque alguém semeou no seu coração. E isso é maravilhoso. Caminhando mais um pouco para o ano de 2021, Deus colocou lá no coração do nosso pastor o tema do ano, tempo de frutificar. Onde a nossa irmã Juliana, ela trouxe uma palavra branda, mas de grande valia, de poder, de confronto também para as nossas vidas. E para que nós venhamos frutificar, nós precisamos de grandes coisas também, mas a primeira dela é estar permanente debaixo da presença de Deus. Ela trouxe o versículo onde vai dizer, lá em João 15, para que nós possamos frutificar, nós precisamos estar ligados à videira. E sem estar ligado à videira, nós não podemos coisa alguma. Nós precisamos exclusivamente de Deus, de Jesus. Caso contrário, não é na força do nosso braço que nós vamos alcançar aquilo que nós tanto desejamos, que é a vida eterna. É somente por Ele e por meio dEle. Então é chegado o ano de 2022, aonde Deus colocou no coração do nosso pastor, que é tempo de multiplicar. E como a nossa igreja tem crescido, como Deus ele tem mandado pessoas para que nós venhamos acolher, para que nós venhamos cuidar, para que nós venhamos semear cada vez mais a palavra no coração dessa pessoa também, para que nós venhamos trazer crescimento a elas, assim como Ele tem trago crescimento a cada um de nós. E tem sido maravilhoso isso. Mas eu quero falar sobre a multiplicação em cima de um texto que é muito conhecido pelos irmãos. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá no livro de João, capítulo 6.
João capítulo 6, ele vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. É uma passagem, creio eu, que todos os irmãos conhecem bem. Até mesmo as crianças, né? Pois aprendem isso lá na casinha de Jesus. E dentro desse texto, né? Algumas pessoas aqui vão se lembrar algumas coisas que eu falei, que eu trouxe um pouco disso sobre na célula, né? Me chamou muita atenção. Por ser um texto conhecido pelos irmãos, eu não vou estar lendo ele todo, mas eu quero ler com vocês o versículo 9. Que o versículo 9 vai dizer da seguinte forma: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isto para tanta gente? Esse texto ele me chama muito a atenção quando a gente vai ler os evangelhos. Quando você olha lá em Mateus, Marcos, Lucas, que vai se tratar do mesmo texto, ele não traz essa particularidade. João, ele traz essa particularidade a respeito desse rapaz aqui, aonde me chama muito a atenção. E o porquê disso? O porquê que esse rapaz ele é especial dentro dessa passagem aqui no livro de João? Porque ele vai nos trazer 3 princípios que Jesus ele ministrou no meu coração e que eu acho que é essencial. Eu tenho certeza, porque é fundamental para que nós venhamos multiplicar discípulo, multiplicar a oração, multiplicar a nossa vida espiritual, multiplicar a vida financeira, multiplicar qualquer coisa que seja. Nós precisamos desses princípios. É muito interessante, porque a gente vai ver aqui no versículo 5, né? Jesus falando assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Versículo 6, fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam um pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. O que é isto para tanta gente? O que me chama a atenção é que Jesus, vem da multidão, ele coloca os discípulos à prova, né? E mais interessante ainda, que os discípulos começam a bater cabeça. A Bíblia ela não vai trazer isso que eu vou falar agora, porque é algo que, quando eu li esse texto, eu imagino que tenha acontecido dessa forma. Jesus colocando os discípulos à prova, falando: deem vocês a eles o que comer. Se virem, não sei o que vocês vão fazer, vão e resolvam o problema. E os discípulos começam a bater cabeça, vão para lá, vão para cá, e de repente entra esse rapaz, entra esse jovem, vendo toda aquela situação, vendo que ele tem 5 pães e 2 peixes, que perante aquela multidão, perante o período que eles estariam ali, seria o suficiente para que ele viesse se alimentar durante o dia ou talvez até o dia seguinte. Ia depender muito da fome dele, né? Mas acredito eu que ele vendo toda aquela situação, ele chama André e fala para André: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes, é o que eu tenho. E André leva esse rapaz diante da presença de Jesus. E o primeiro ponto que me chama muito a atenção aqui é a disposição que esse rapaz tem. Porque em sua consciência e perante a multidão, conforme a Bíblia diz, que ali havia cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, havia muito mais. Ele se põe à disposição de dar aquilo que ele tem. Ele tem consciência que os 5 pães e 2 peixes não é o suficiente para que o povo seja alimentado, nem que se repartisse migalha por migalha, não seria o suficiente. Mas aí entra o segundo ponto, que esse versículo me chama a atenção. A fé. A fé que esse jovem, que esse rapaz teve. Pode continuar o solo aí. A fé que esse jovem teve
que os próprios discípulos não tiveram, porque os próprios discípulos já andavam há algum tempo com Jesus, viram milagres, viram curas, viram grandes coisas, e ainda assim não tiveram a capacidade, a fé que esse jovem teve. Esse jovem, ele tinha consciência que, como eu acabei de dizer, os 5 pães e os 2 peixinhos não seriam o suficiente para alimentar aquela multidão. Mas ele teve fé de uma forma que ele sabia que se ele colocasse aquilo diante de Jesus, com a disposição que ele teve de oferecer o que ele tinha, Jesus ele podia fazer alguma coisa. Ele não sabia que Jesus iria multiplicar, mas ele sabia que Jesus iria fazer alguma coisa. Porque quando a gente começa o capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele realizava milagres, curava os enfermos e fazia grandes prodígios em meio ao povo. E aquilo arrastava a multidão por onde Jesus andava. Então acredito eu, a Bíblia não diz, mas lendo todo esse contexto aqui, ele presenciou tudo aquilo que Jesus fez. E ele teve fé de saber que, se Jesus é o cara para realizar os milagres, curar os enfermos, fazer o cego ver, o coxo andar, ele pode fazer alguma coisa com esses 5 pães e 2 peixes aqui também. Aí entra o terceiro ponto, que esse versículo falou comigo, a entrega. Por mais que esse rapaz ele tivesse o suficiente não tivesse o suficiente para alimentar a multidão, ainda assim, ele escolheu entregar tudo que tinha. Ele teve uma escolha, mesmo que ele tivesse consciência do que o pouco que ele tinha não era o suficiente para a multidão, ele resolveu entregar tudo que ele tinha. Eu deixo uma pergunta para os irmãos, como eu me fiz essa pergunta também quando eu meditava nessa palavra. Será que eu tenho entregado para Cristo tudo aquilo que eu tenho? Será que eu tenho entregado para Jesus toda a minha disposição? Será que eu tenho tido a fé que Ele pede que nós venhamos ter nele? Porque quando nós temos fé nele, Ele supre todas as coisas. Esse jovem, ele traz um ensinamento que nos outros evangelhos não traz. E ele me chamou a atenção exatamente por isso. Nós estamos vivendo um tempo de multiplicar. Nós vemos numa crescente, onde Deus ele tem de fato trago sobre nós a cultura do reino de Deus. E isso é maravilhoso. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês aí agora, lá no livro de Atos, capítulo 2. Que resume basicamente tudo isso que nós temos vivido. Porque muitas das vezes nós queremos fazer coisas novas, nós queremos inventar, nós queremos colocar luzes e fazer um show de pirotecnia aqui, para que os irmãos se intertam na palavra e qualquer coisa e saiam daqui dizendo, o culto foi da hora. Mas ele tem que ser da hora não porque o que nós estamos fazendo aqui, mas pelo que a palavra de Deus tem falado com você. Atos 2, a gente vai ler aqui do versículo 42 até o versículo 47. Vai dizer assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém.
que nós possamos viver esse versículo, que nós possamos olhar lá para a origem e viver tudo aquilo que tem para as nossas vidas. Que nós possamos, assim como esse jovem aqui de capítulo 6 do livro de Lucas, ter uma vida de disposição para Deus, ter uma vida cheia de fé e ter uma vida completamente de entrega, pois é o que Ele pede de nós. Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus vai dizer que aquele que vive pela palavra jamais mendigará o pão. O justo vive pela fé. E isso é muito louco. Nós precisamos e vamos multiplicar. Mas só multiplicaremos a partir do momento que nós entregarmos aquilo que Deus pede. Foi falado aqui diversas coisas. Coisas que muitas das vezes nos tiram do foco do Senhor, nos tira do foco da presença de Deus. Muitas vezes nós deixamos que a carne ela prevaleça perante nós. Mas ela só prevalece porque muitas das vezes nós não alimentamos o Espírito. Pois quando nós alimentamos o Espírito, a carne jamais prevalecerá sobre a vontade de Deus. Que possamos, mais uma vez, ter uma vida de disposição, ter uma vida de fé e ter uma vida completamente de entrega. Assim como nós acabamos de cantar, que o Senhor venha, que nós estejamos preparados com as nossas vestes brancas. Nós vivemos experiências incontáveis, mas essa música ela fala algo que é muito interessante e é muito bonito, porque independente da experiência que você já teve com Deus, quando você ver Ele em toda a sua glória, vai ser lindo, lindo, vai ser maravilhoso. E quando eu descer desse púlpito aqui, a gente vai cantar uma canção também. E preste muita atenção nessa canção, faça dela também a sua oração, porque essa música que nós cantaremos aqui agora, ela vai falar sobre nós sermos um povo, nós somos aquele que foi eleito, nação eleita, escolhido a dedo, nós somos aquele que Deus escolheu para levar o teu evangelho lá fora. Faça dessa canção a sua oração. Quero que os irmãos fechem seus olhos para a gente orar. E que nesse período de oração você possa colocar diante de Deus a sua vida, pedindo para que Ele tire tudo aquilo que tem impedido você de ter disposição a Ele, tudo aquilo que tem fraquejado você na fé, e tudo aquilo que você não tem entregado por completo a Ele. Que você possa, nesse momento de oração, colocar a sua vida diante de Deus. E que você possa, dia após dia, mergulhar na palavra. Deixar que Jesus semeie a palavra dEle no seu coração. Deixar que Jesus venha trazer crescimento espiritual no seu dia a dia e na sua vida. Para que você, no seu andar com Ele, você venha frutificar. Você venha dar bons frutos. Pois o fruto ele só é bom quando você permanece na videira, e essa videira é Jesus Cristo. Para que ainda ao final desse ano de 2022, você possa multiplicar algo na sua vida, multiplicar uma vida ganha para Jesus, ganhar alguém da sua casa para Cristo, multiplicar algo que você tem desejado muito, mas você não sabe como fazer. Coloca isso diante de Jesus e peça para que Ele venha mostrar o caminho para você, em nome de Cristo. Deus, mais uma vez nós colocamos, ó Pai, diante da Tua presença, Pai. Agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito aqui, por tudo que o Senhor fará em nós e através de nós. Ó Deus, a Tua presença, Senhor Jesus, aqui ela é notável, ela é palpável, e nós sentimos ela desde o momento que entramos daquela porta aqui para dentro, Senhor Jesus. Nós já cantamos aqui, ó Deus, que o Senhor é bem-vindo aqui, e nós declaramos mais uma vez que o Senhor rasgue esse céu e desce aqui no nosso meio, ó Deus.
Que o Senhor venha no nosso meio com autoridade e poder, ó Pai, perante aquelas coisas que não temos tido força para romper, ó Pai, para deixar de fazer, ó Deus. Que venhamos, ó Pai, assim como esse jovem de João 6, ó Deus, ter disposição diante do Senhor todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, ó Deus, se ela está fraca, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos, ó Pai, todos os dias das nossas vidas ter uma vida de entrega ao Senhor. Vida essa, ó Deus, aonde queremos viver verdadeiramente o Teu Evangelho. Não simplesmente porque lemos a Tua Palavra, mas sim porque o Senhor nos orienta e nos ordena isso, ó Deus. Que possamos, ó Pai, assim como gostamos de dizer, ser a Bíblia que o mundo lê lá fora. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas, ó Pai, e não ver o Wesley, não ver o Diego, não ver nenhum de nós, mas ver o caráter do Senhor estampado nas nossas vidas, Deus. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Pai, nos dê ousadia perante aquilo que temos dificuldade todos os dias, ó Deus. Se temos dificuldade de meditar, de ler a Tua Palavra, ó Deus, que possamos, que seja 10 minutos, ó Pai, por dia, ler a Tua Palavra e meditar nela. Que possamos, ó Pai, assim como a Tua Palavra diz, orar sem cessar, ó Deus, sendo gratos, ó Pai, todos os dias pelo milagre da vida, pelo Senhor soprar sobre as nossas narinas fôlego de vida, ó Pai, pois muitas das vezes nos esquecemos disso, ó Deus, mas todos os dias o Senhor provê um milagre sobre nós. Ó Deus, que todos os dias nós possamos chegar na nossa casa, depois de um dia de trabalho, de escola, seja ele qual for, poder ter um tempo de intimidade contigo, e ser grato ao Senhor, ó Pai, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito, pelos livramentos que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, que muitas vezes não vemos, ó Pai, mas que sejamos gratos principalmente, por ser bênção na vida de outras pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que ninguém aqui essa noite, ó Pai, saia da mesma forma que entrou, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor derrame vinho novo, ó Pai, sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, enche os seus cálices até transbordar, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. A Tua Palavra diz que não se coloca vinho novo sob odres velhos, ó Deus. Então, ó Pai, dê odres novos aos meus irmãos, ó Pai, e derrama sobre ele tudo aquilo que o Senhor deseja, em nome de Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse tempo maravilhoso. Obrigado por esse período, Senhor Jesus, de entrega, de devoção, de louvor, ó Pai, de poder engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, de todo o nosso coração, ó Deus. Obrigado por esse mês, ó Pai, da juventude, aonde o Senhor tem levantado pessoas, traga os jovens para a Tua igreja, Senhor Jesus, aonde tem entendido o Teu Evangelho e tem queimado as suas vidas, ó Pai, para salvar outras vidas, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito essa noite e por tudo que o Senhor fará em nós e através de nós. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Amém, amém e amém. Ha 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 ha!